Salve, Alucinerds! Pantera Negra, esse é o tema de hoje e com spoilers. Então, fica o alerta, se você por um acaso caiu de paraquedas nesse vídeo, não assistiu ainda o filme no cinema e se importa, né, não quer ter sua experiência estragada, dá feito aviso. Vai ter aqui, ó, sem spoiler, a gente já fez o vídeo sem spoiler. E aí, então... Vá pra esse, assista o filme no cinema e depois volte pra assistir este vídeo que nós vamos falar agora. Beleza? Né? Se você não se importa, fica aí. Pois é, pode ficar aí. Pode ficar aí. Pantera Negra, que filme. Rapaz, é um filme, realmente um filme espetacular. É que filme. Assim, deixa eu ver um pouco no olhado, que a gente já falou no outro vídeo. Mas o filme está realmente perfeito. Direção muito boa. Os atores estão impressionantes. A interação entre eles, muito boa. Vamos começar já falando de alguns aspectos, né? Vamos lá. O vilão. O Killmonger, né? Eu adorei o cara. Eu não botava muita fé, porque eu já tinha acompanhado ele. Eu acho que ele fez um papel no Poder Sem Limites, mas lá ele tá até bem. Né? Já tinha feito o Tocha no Quarteto Fantástico último, que não foi muito bem o filme. Tudo bem que a culpa não é dele, a culpa é da direção, pelo menos é o que me parece no outro filme. Mas você fica sempre com o pé atrás. E além do ator tá muito bem, quem escreveu o papel do vilão, porque o cara dá camada ao vilão. O vilão, ele não é ruim por ser ruim. Exatamente. Ele simplesmente tem uma visão... O Wakanda tem uma política isolacionista. Sim. Ele, por um histórico de vida, foi abandonado, porque ele também é descendente de wakandanos. Isso. Tem sangue real. E acha que a nação de Wakanda tem o dever de... oferecer o que ela tem pro mundo. Só que de uma forma violenta, ditatorial, tal, né? Autoritária e tal. Não é? Porque ele é treinado, né, pela CIA, quer dizer, ele passa a vida pensando na vingança dele com a nação, ou melhor, com os dirigentes da nação, para que ele possa tomar o governo para colocar em prática essa ideia dele, né, de dominar o mundo, mas protegendo os negros, os excluídos. Os excluídos. Porque, né, dando o Wakanda... poder, como ele mesmo diz, ele fala, eu quero dar poder aos oprimidos. Exatamente. Gente, isso quando eu vi isso é uma camada que deram pro vilão, e o pai dele já tinha uma motivação semelhante. Ele fala isso, ele fala... Eu vi nosso povo espalhado pelo mundo passando fome, né, passando necessidade. Exatamente. E o Vibranium poderia ter dado a eles uma vida melhor. Isso. Então... Até a própria fala, não vou chegar a esse nível de spoiler, mas até a própria fala final do vilão é impressionante. Não é? E você vê que a motivação dele, ela até poderia ser considerada justa se a maneira como ele resolvesse executar fosse de uma forma diferente, né? Mas me comprou o vilão, comprou a ideia. Tirando a parte que ele realmente, em dado momento, ele demonstra realmente muita crueldade. Sim. Mas as motivações dele, e até a crueldade é justificada, porque ele é cruel porque o mundo foi cruel com ele. Né? É simplesmente a lei ali do retorno. Isso, Então... Tem a participação do Garra Sônica, né? Com o Andy Serkis, embora... O Andy Serkis, eu achei que ele... Foi mal aproveitado. Merecia mais tempo de tela, merecia um aproveitamento melhor. Mas é isso. Eu acho que isso é ruim. Né? Não. Mas o universo cinematográfico da Marvel, ele acaba fazendo isso com alguns vilões. Veja o Barão Zemo, pelo amor de Deus. O que fizeram no Guerra Civil. Total. O Barão Zemo, gente, ser aquilo lá do Guerra Civil. É até citado no Pantera. Então... Eles pegaram o Garra Sônica, que é um vilão caracteristicamente típico, né? Um arqui-inimigo típico lá da nação de Wakanda, do Pantera Negra e tal. E deram um tempo muito curto pra ele, foi muito subaproveitado e pum, acabou. Tchau. Ele merecia realmente um aproveitamento melhor, até pelo calibre do ator. Exatamente. O Andy Serkis, que por sinal tá um visual. A gente tá acostumado a ver o Andy Serkis como Gollum, como Caesar lá do Planeta dos Macacos, King Kong. King Kong era ele, filho. Exatamente. Você não sabia? Era ele. E agora ele aparece, o próprio Andy Serkis, né? E ele tava com visual bem... Ele é o líder Snoke. O líder Snoke também, exatamente. Você vê, Andy Serkis está nos filmes nerds sempre
como alguma outra coisa, como alguma criatura. Merecia mais tempo. Exatamente. Merecia. Então, e até pelo vilão que ele encarnou, né? O Garra Sônica. Então, enfim. Mas talvez seja o pecado do filme. Infelizmente. Né? Eu colocaria talvez como a má utilização do Garra Sônica e do próprio Andy Serkis. Um aspecto negativo. Como um dos aspectos negativos. Ou talvez o aspecto, eu ainda não consegui. A gente ainda tá no torpor de pós-assistido, então eu ainda não consigo pensar em outro aspecto negativo. Acho que realmente, né? porque foi de pior, talvez isso. A parte visual do filme realmente eu achei espetacular, achei fantástica. Sim. Né? Como a gente já falou no vídeo sem spoiler, né? A questão de casar bem, né? A tecnologia com a cultura tribal, né? Típica lá deles, né? De uma nação africana, aquela cultura bem rica, sim. Não é? Meio do comportamento tribal mesmo, não tem outro termo, é aquele comportamento tribal, mas associado a tanta tecnologia por conta do vibrânio. E mostra de maneira muito interessante. Quem vê nos quadrinhos, vê um pouquinho, se bem que nos quadrinhos a irmã dele é um pouco mais sisuda, se não me engano, né? Mas no filme não, a irmã a relação deles T'Challa é muito boa. É muito boa, legal. Funciona. Ela é toda mais brincalhona, mais uma coisa mais, né? Mais leve. Que aí que tá, ela talvez seja o alívio, e que eu não diria que seja cômico, é o alívio de tensão. Assim. Porque em nenhum momento, a gente já falou no outro vídeo também, esse filme, ele não apelou tanto para aqueles alívios cômicos que a Marvel vem utilizando, às vezes de maneira muito... Algumas cenas, aquela cena da General, né, quando ela pega a lança no ar, e aí, né, que ela usa pra parar a queda dela. Sim. E aí vem eu fiquei pensando, eu falei, nossa, e a mulher que ficou no carro? Aí ela chega só com o volante. O volante e o banco. Né? Isso. Mas é sutil. Sutis, exatamente, né? São sutis. É sutil e é muito bem aproveitado. Então... Outra coisa aspecto que temos que ressaltar é o contexto muito bem aproveitado político da narrativa. Sim. Porque ali pro final ele caminha pro quê? Justamente para uma divisão da nação em função, porque bem ou mal, o T'Challa perde o trono de uma maneira justa. Ele perdeu no combate. Tem aquele aspecto que ele ressalta. Não perdeu. Tecnicamente ele não perdeu porque ele não morreu. Não acabou. E como ele não se rendeu, então, supostamente, ou tecnicamente falando, ele ainda era o rei. Mas esse que cria um aspecto interessante, né? Porque racha os súditos. Aqueles que são leais ao antigo rei e aqueles que são leais ao novo. Bem ou mal. Alguns falam, eu sou leal ao T'Challa, e alguns falam, eu sou leal ao trono. E aí... Independente de quem esteja. Muito bem escrito, muito bem aproveitado. Ressalta a questão da visão das outras nações com relação a Wakanda, né? Sempre pensando nela como uma nação de terceiro mundo, subdesenvolvida. Quando, na verdade, estava escondida lá, né? Com um grande holograma. Então, por conta da sua política isolacionista. Exatamente. Né? Que é uma coisa que que é retratado como aspecto negativo de Wakanda, mas olha como isso é muito bem trabalhado no roteiro. E é trabalhado de uma forma sem ser chato, porque quando os filmes têm um aspecto muito político, a pessoa, ainda mais filme da Marvel, né? Filme de ação, vê esse filme políticozão aí. Exatamente. Rapaz, mas não, parabéns, ele tem, pro roteirista. Ele tem o aspecto político que tá muito presente, tá bem interessante. Sem deixar de ser um filme de ação e de ação eletrizante. Porque é uma pantera lutando. Então, não pisque, porque você vai perder alguma cena. Né? Porque é eletrizante. O traje, a questão da tecnologia do traje, a absorção de cinética. Olha, eu me empolgava com os trajes do Homem de Ferro, mas... Pantera Negra agora. Dividida agora, porque... Realmente. E justamente invenção da irmã dele, né? Então, Shuri, que é a gênia tecnológica lá por trás do traje. Não deixa o Tony Stark realmente... Né? E aí vale um comentário que Eduardo soltou bem naturalmente no filme, que ele, em determinada sequência lá, eu nem sei qual foi a sequência, que aí você do nada falou, caraca... Ele é invencível. Porque, assistam o vídeo que a gente falou lá do Quem é o Pantera Negra, do quadrinho. Lá vocês vão ver que ele é o cara. Ele é o cara. E no filme fica claro isso. Pantera Negra, olha, Pantera Negra é o cara. Ele é mesmo.
extremamente inteligente. E que é uma coisa que eles colocaram no filme que eu gostei, que é uma coisa que está presente nos quadrinhos. Porque o T'Chaka, quando ele vai treinar o filho, né, passar ele as questões da realeza, e ele fala justamente isso, que ele tem que estar sempre um passo à frente, tanto dos inimigos quanto dos seus aliados. Então, é uma coisa que lá o próprio vilão, ele fala, pô, nós temos espiões em todas as nações desse planeta. Exatamente. Aí então, você vê, de novo, mostrando de maneira muito sutil, mas de maneira muito sutil, mostrando de novo o aspecto político por trás aí do filme, porque é uma situação estratégica, não é? Sim. Vocês ficam à frente de todos os outros potenciais inimigos. Então, em todas as nações do mundo tem os cães de guerra, como eles chamam. Infiltrado. Justamente. Estão lá. Acompanhando. Exatamente. Então, eles estão por dentro de tudo que acontece no mundo. Pra quem não sabe, o Pantera Negra, ele fez parte dos Vingadores. E quando ele fez parte dos Vingadores, ele entrou como espião. Exatamente. Entrou como espião. Exatamente. Ele entrou lá e falou, vou fazer parte desse grupo de super-heróis aqui, porque eles são heróis super poderosos. Será que eles são um risco à nação de Wakanda? Deixa eu ver como é que esses caras aqui são, que eles realmente, quais são os objetivos dele. Exatamente. Porque eles podem estar divulgando uma história pro mundo e de repente ser outra coisa. Então deixa eu me inserir aqui nesse meio pra ver. Então isso aparece no filme, né? Então foi uma coisa que eu realmente assim achei bastante positiva. Isso. Um outro aspecto é a questão do vilão, não é? Como o Eduardo estava falando mais cedo. O vilão, ele chega, né? Ele chega lá, ele se mostra, vence, até que se prove o contrário, né? Até que se apareça com o corpo. Não é? Então ele vence, ele é coroado rei, ele recebe o ritual com a erva coração, manda queimar tudo. Tá? Terrível isso. Eu fiquei triste. Então. Mas aí... Eu tô até agora aqui pensando rezando, como é que vai ser. Eu tô rezando pra ter sobrado uma sementezinha naquele fogo todo ali. Exatamente. Entendeu? Ter o traje do sacerdote ali, ter algum bolso, alguma coisa escondida. Aquele cara... Tomara que ele tenha tido um plano B. Porque realmente. Nossa senhora. Como é que vão ser os próximos Panteras, né? Na linhagem de sucessão. Mas enfim, o que fica claro mesmo, e até de novo mostrando a questão do contexto político, né? Ele chega na nação, ele ganha o direito ao trono de maneira justa, até que se prove o contrário, porque para todos os efeitos todo mundo achava que o T'Challa tinha morrido. E quando ele diz o plano dele, um dos líderes das tribos, né, que eram unidas, é o primeiro é verdade, ele tá certo. Então, quer dizer, e foi o próprio que levou, né, que pavimentou o caminho dele até lá, até ele chegar a fazer o desafio. Então aí, de novo, é aquela história, né, do separar para conquistar. Sim. Bem ou mal, ele separa a nação e tentando conquistar. Então, tentando tomar o poder político, o poder econômico, o poder estratégico, né? O poder de armas que ele começa a querer jogar. Recursos. Exatamente, botar os recursos. Jogar armas pro mundo. E o principal recurso de Wakanda, apesar que pouca gente sabe disso, é o vibrânio. O vibrânio. Que é o metal mais valioso do planeta. Que nem é do planeta. Que é um meteoro, que é o que mostra no início do filme. Aquele início é justamente isso. Aquele meteoro atingindo a Terra é um meteoro de vibrânio. De vibrânio. E aí, né, eles só tem lá. Exatamente. E toda a tecnologia, todo o avanço de Wakanda é por conta desse pouco vibrânio que está fora do mundo é muitíssimo controlado. Eles sabem onde está. Por exemplo, o escudo do Capitão América é vibrânio. O Visão é vibrânio. O Visão é vibrânio. Tá vendo aí? Com uma joiazinha do infinito pra dar um tempero. Ainda por mas cima. É vibrânio. Ainda por cima, a joia da mente, meu amigo. Pois é, joia do infinito, tá ligado, né? Guerra infinita, pois é. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma sequência de ação quando o T'Challa vai justamente para capturar o Garra Sônica. Podem prestar atenção que a sequência de ação ali é sem corte. Tomada única. Só acompanhar. Tudo bem. Dá umas passadas assim numa coluna ou outra, que aí ali poderia até colocar um que a gente pode dizer que é onde tem um corte, que é a mesma coisa que foi no Demolidor. Se é que tem ou não tem, mas que lá no Demolidor passava perto da parede, aí ali poderia ter. E sempre no episódio 3, não foi, Demolidor? Isso, exato. No episódio 3 da primeira temporada e da segunda temporada eles repetiram a mesma técnica de fazer uma sequência grande de ação, de combate e tal, e numa tomada só. No Pantera, aquela sequência lá,
lá no bar, aquilo ali foi feito numa tomada só. E ficou fantástico. É muito bom. Ficou fantástico. Bom. É realmente um dos melhores filmes que eu já assisti nesse último ano agora. Né? Enfim. Foi uma surpresa muito boa. Muito boa. E aí, né? Finalizando o filme, tem 2 cenas pós-créditos. 2 cenas pós-créditos. Uma mostra justamente a mudança do comportamento do T'Challa quando ele foi, né, recebe sinal que ele foi impactado pelo vilão. Achei isso muito positivo. E aí ele resolve... Não só pelo vilão, como pela ex-namorada dele, que depois acaba virando namorada e tal, enfim. E aí ele vai pra ONU, né, falar da abertura de Wakanda para o mundo, para o mundo. E aí ele recebe uma piadinha, né? Mas como é que o Wakanda... Uma nação de terceiro mundo que vem de tecidos poderá ajudar de plantação, pois é. Enfim. E a outra é fantástica, porque... Mostrando que o Soldado Invernal foi curado em Wakanda. O Soldado Invernal não, corrija. O Buck, ele fala, né? Buck Barnes foi curado em Wakanda. Então ele faz a conexão do Guerra Civil e já deixando a ponte preparada realmente para as próximas atuações do Buck. A gente já sabe, né, pelos trailers que o Capitão América está lá escondido. Exatamente. Né? Exatamente. E agora, né, a gente sabe que o Buck Barnes está lá também. Exatamente. Então, inclusive, eu tenho uma teoria de que aquele traje é uma versão do traje do Pantera, que o Capitão tá usando. Ele tá com essa teoria, eu não sei. Eu tenho várias, na verdade. Porque eu ainda também tenho outra desconfiança. Por que Thanos, que diabos Thanos tá fazendo em Wakanda? Porque até agora, no trailer mostra lá, ele invadindo com tudo. Inclusive a próxima Midnight, que é a da guarda de Thanos, vai lá, é ela que atira aquela lança no Capitão América. Sim. Sorte que era o Capitão. Que era o Capitão, né? Olha, talvez o Vibranium, né? O Vibranium dentro da história... Eu acho que pode ter uma joia do infinito lá. Ter a conexão de Wakanda com o reino espiritual. Pode sugerir uma... Quem sabe, junto com esse meteoro, se dentro no núcleo desse meteoro não tinha uma joia da alma. Que não apareceu até agora. É verdade, é a única, né? Não apareceu. Tem uma menção no Guardiões ali do Warlock, que poderia estar com ela. Depois não desenvolvem isso. Tô achando que esse meteoro pode ter trazido um pouco mais do que metal, viu? Enfim, veremos. Veremos, né? Quem viver verá. Mas é isso. Não custa pedir, né? Se você assistiu, dá um likezinho aí, ajuda a gente. É isso. Não é? Compartilha com os amigos. Exatamente. Espalha a palavra. Isso. Né? Vai aumentar aí essa nação nerd que... Pra apoiar justamente o que a gente faz isso aqui pra vocês. Exatamente. Fazendo pra vocês. Então, vamos aqui. Deixem os comentários de vocês. Se vocês já assistiram, né? Lógico, então gostaram, né? Deixem aí os comentários, o que vocês acharam. Interajam aí com a gente, que a gente vai interagir de volta ainda também. Com certeza. E estamos loucos pra discutir esse filme. Exatamente. Então, novamente, né? Fechando os trabalhos, agora com a nação africana de Wakanda super desenvolvida. Youssef, nossa frase de efeito. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais e nem com essa misteriosa visita de Thanos a Wakanda, Basílios, que é o Cinerds. Grande abraço.